A gente vê pecadinho, O pecadão. assunto, por ser bastante complexo e até sazonal no que diz respeito à cultura, Perfeito. ele acaba estimulando a hipocrisia, né? O que a Bíblia nos ensina é ter bom senso, é ter a nossa consciência limpa para com Deus. O versículo que o pastor ele acabou de citar, né? Na minha opinião, é muito mais conceitual do que ditar o que é pecado ou não. Porque o que é prostituição? É apenas você se relacionar com uma outra mulher ou com uma outra pessoa fora do casamento? Quer dizer que vender o seu ministério não é prostituição? Né? A Bíblia fala de prostituição em várias questões. Então, eu entendo a Bíblia de uma forma muito mais conceitual do que dizer o que é e o que não é. Perfeito. Paulo mesmo, ele fala, né, que tudo me é lícito. É um nível de princípio. A gente tem que entender a Bíblia com a mente aberta, de uma forma conceitual, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, Paulo também chega a dizer que determinadas coisas para você não é errado, mas para o teu irmão é. E para você não escandalizar o teu irmão, você não deve fazer por amor a ele, né? Então, é uma questão de qual é o fundamento da lei, qual é o fim da lei? É o amor. Tudo se resume em quê? Em amor. A Bíblia diz o que? Deus é amor. Então, é muito complexo, porque, como eu falei, o pecado ele é sazonal. Existem lugares em que não é pecado beber. No Brasil, é uma coisa, não é legal um pastor, uma pessoa cristã beber, enfim. Você vai o que... Até dentro desse princípio de escandalizar o próximo. Então, exatamente. É pecado. Mas... Eu acho que a gente deve encarar o pecado com bom senso e com honestidade. Está entendendo? Honestidade. Claro que existem coisas que são pecado e é indubitável. Mas a gente precisa colocar como critério, como fator sine qua non, o quê? Honestidade e sinceridade, bom senso. Né? Porque nada melhor do que uma consciência limpa com Deus, né? O pecado, ele é tudo aquilo que te afasta da comunhão com Deus. Mas foi exatamente essa tese que eu defendi, Silas, porque a gente tem que ensinar nossas ovelhas a serem honestas e a terem bom senso, a pensarem como pessoas inteligentes que são, porque às vezes a gente põe uma lista do que pode ou do que não pode e a gente transforma, a gente forma monstros, pessoas hipócritas, pessoas que fazem determinadas coisas, mas para disfarçar, para não parecer, para não ser excluído, para não ser disciplinado, eles criam uma maquiagem, viram sepulcros caiados. Então, o pecado, como já foi falado aqui, o ser humano ele já tem uma natureza pecaminosa, né? E o próprio Jesus ele diz, olha, João, né, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, fiquem tranquilos, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, justo. Então, muitas das vezes a gente exalta muito essa questão do pecado, a gente pontua determinados pecados como pecados piores do que os outros, e a gente está formando verdadeiros monstros hipócritas, né? Quanto a gente deveria ser um lugar onde as pessoas elas se expõem para serem tratadas, porque só a exposição gera cura genuína. Né? Agora, exatamente, aqui é pecado. O fato é, todos pecam. Não, sim. Não, Jesus ele diz isso, né? Olha, quem não tem pecado atire a primeira. Todos pecamos, né? Todos pecamos, a nossa natureza é pecaminosa. O grande problema do pecado é quando ele migra. Ele vira transgressão e depois vira iniquidade. O grande problema do pecado é a maldade do coração do homem. Porque você atrasar o IPVA é pecado? Porque você está transgredindo a lei. Mas o problema é quando... Uma coisa é você atrasar o IPVA porque você vive de venda e não entrou venda e você não teve dinheiro para pagar. Outra coisa é você atrasar porque você não vai pagar mesmo, porque você não quer e vai enrolar. Ou então você compra o carro financiado. Vira um hábito, né, da compra pessoa. já com o intuito de não pagar para ficar durante aquele tempo de 1 ano na justiça. Porque aí já entra a maldade do coração. E muitos... Aí já entra a avareza, que é chamada idolatria. Nós estamos na época da graça, na época do Espírito. Muitos acham que a época da graça e a época do Espírito, ela facilitou as coisas, né? Ficou mais aceitável, né? Tá mais light. Não, muito pelo contrário, o pente ficou mais fino. Porque Jesus mesmo, ele diz, olha, se alguém cobiçar a mulher do seu próximo na sua mente, já está pecando. O pecado ele não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, em fração de segundos. O pecado ele tem um ciclo.
Ele começa com um pensamento, vira uma ideia, desce para o coração, vira um sentimento, e de sentimento vira ato consumado. Ninguém peca. Então, Jesus, o que ele está querendo dizer? É justamente o que nós falamos no primeiro bloco: bom senso e boa consciência para com Deus. Porque o Espírito Santo, ele já intercepta o pensamento. E é lá mesmo que ele julga. E é lá que ele julga. Porque ele sabe que o pecado, ele tem um caminho, ele tem um processo. Você, no Antigo Testamento, você tinha uma lista. E Deus sabe que negócio de lista, de pode, não pode, com o ser humano não dá. Então, na época da graça, na época do Espírito, realmente o critério ficou maior, mas a gente tem que usar o quê? Bom senso e boa consciência para com Deus. Acho que essa quinto Aí teve que ser ocidental, meu irmão, entra o pecado, entra tudo, todos os valores. Aquilo que a gente tem falado aqui, bom senso e boa consciência para com Deus. Você vê que quando Jesus ele faz aquela oração em João 17, ele fala assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, da maldade. Não, então, além de Deus examinar o nosso coração, a Bíblia também fala assim: examinai o homem, o seu coração, né? Antes de tomar ceia, você deve se autoexaminar. Então, é questão de bom senso e boa consciência para com Deus, né? Eu acho que a gente usando o bom senso e a boa consciência para com Deus e para consigo mesmo, né? Eu acho que a gente vai lidar com muito mais facilidade com relação a esse assunto tão polêmico.